Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal Felipe André Oficial. Hoje eu vou estar dando uma olhadinha no vídeo do Daniel Lopes. Ele está explicando muitas coisas lá sobre a guerra. Se você quer entender como essa guerra está se dando dinamicamente em outro nível de guerra, digamos assim, né? Vamos botar aqui outro, tem vários aspectos da guerra rolando e tudo que os Estados Unidos vem fazendo e o que ele quer de verdade no final desta guerra. Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no meu canal, ative as notificações. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Nós vimos aí o presidente Donald falando que ele tinha dado um prazo de 48 horas para os iranianos abrirem o Estreito de Hormuz. Isso é um blefe total, né? A gente já sabia desde o início dessa guerra que o Trump age normalmente com mais velocidade nos finais de semana, porque a Bolsa de Valores está fechada. A gente não entende ainda se esse movimento que ele está fazendo, que é super interessante, alguém tá ganhando dinheiro nisso, porque já que é sabido que ele vai fazer um movimento no final de semana, uma galera vem precificando o mercado antes dele fazer o que ele tá fazendo. Então é meio que avisando, né, aonde estão as oportunidades. Completamente louco, né? Porque ele colocaria o país literalmente assim numa situação de escassez total. Exatamente o que ele já está fazendo com Cuba. Né, os cubanos estão sem petróleo eles estão ali sem nada. Os caras não têm água, os caras não têm comida, os caras não têm acesso a nada, tá? Exatamente o que ele vai fazer com os iranianos. Só que, ao contrário dos cubanos, né, que estavam ali numa situação já de muita fragilidade, no caso dos iranianos, eles têm muitos projéteis, né, para fazer ofensivas, e o líder cubano chegou até a falar que os cubanos estão se preparando já para uma entrada de americanos ali, né? Um conflito aberto com os americanos. Essa invasão a Cuba vai ser deixar cair de podre tantos dias e é literalmente horroroso o que ele está fazendo, que é deixar a população inteira sem nada. Mas a população já estava sem nada mesmo, o regime cubano, a ditadura. Não sei o que é pior, manter os caras na ditadura ou tirar os caras e fazer o imperialismo americano, como a esquerda sempre diz que eles são, e são mesmo. É muito difícil essa decisão a ser tomada, mas pelo andar da carruagem parece que realmente os americanos vão pegar Cuba. Não tem diesel, não tem transporte de nada, tá? Você fala assim, não quero nem saber, meu carro não é diesel, meu carro é flex, meu carro é elétrico. Meu amigo, sem diesel os caminhões não funcionam. A lógica, né? O combustível é feito de transporte terrestre, então automaticamente o caminhão só vai chegar em qualquer lugar se tiver diesel, e não tendo diesel não chega nada em lugar nenhum. Nem a comida, não é só o posto de gasolina não, nem a comida. Tá vindo um negócio sombrio, macabro e tenebroso por aí se continuar nesse pique. Porque hoje, às 8 da noite, termina o prazo que o presidente Donald deu para os iranianos, tá? O André Pereira tá falando aqui no Instagram que o Trump afinou sim, que o Trump arregou sim, que o Trump amarelou de novo sim. Meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa muito importante para você. Sobre o comentário da galera na live, eu acho muito engraçado que a galera arregou. Por quê? Arregou. Eu tenho dúvidas se isso realmente é uma coisa. Como eu falei, a quem interessa que isso for agora? Melhor você ir anunciando o que vai fazer e a galera que é a tua galera, que é a galera do Trump, os bilionários e tudo mais, precificar o bagulho do jeito que eles estão querendo precificar para eles ganhar mais dinheiro em cima da gente, já que já está sendo anunciado que eles vão pegar mesmo. Porque um ataque dessa magnitude, se for feito em escala ou tudo mais, você vê que demora tempo, não é uma coisa assim rápida, não. Né? Vai lá, aperta o botão, sai todo mundo largando míssil. É um bagulho complicado. Tem que mirar alvos, tem todo um preparamento, tudo deixando ali, né, bem específico para as forças poderem atuar. Não é vai lá e, não, faz e acontece. E outra, tem que precificar o mercado, ainda tem gente para ganhar dinheiro em cima da tragédia alheia. Meus amigos, os iranianos desmentiram essa palavra do presidente Donald. Eles disseram, nós não estamos desenvolvendo nenhum tipo de conversa com o presidente Donald. A gente não conversou nada com ele, tá? E ele está dizendo isso porque ele está morrendo de medo da nossa resposta. Porque nós já dissemos que se o presidente Donald fizer a destruição, decidir destruir toda a nossa rede elétrica, nós iremos atacar com força total. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O sistema bancário norte-americano. Aí você diz assim, peraí, Daniel, como é que os iranianos atacariam o sistema bancário norte-americano? Na verdade, também os iranianos têm que jogar o jogo da propaganda da guerra, né? Não há motivo pra gente acreditar que os iranianos poderiam hackear alguma coisa, de repente eles poderiam usar os aliados chineses, né? Os chineses têm mais capacidade de hackeamento, assim como os russos, poder usar eles como plataforma.
E aí atacar o sistema financeiro americano. Assim, já está sendo atacado, coisa que, ao meu ver, o Trump também não se interessa muito. Ele não tá nem aí se vai atacar o sistema financeiro, não vai, ele quer mais que se lasque. Ele não tá nem aí para isso, ele quer simplesmente fazer o que ele foi posto lá para ser feito. Entendeu? Se a gente não entender que tem um script, um roteiro, essa guerra, e ela tem que terminar de um certo jeito, e ela vai terminar desse jeito, aí seria uma coisa até inocente da gente estar acreditando, né? Tá? Parece que esse prazo maluco aí de hoje ainda está de pé e a gente pode ver nos próximos dias muita novidade perigosa e estranha acontecendo. Eu acho que vai adiar isso pro final de semana, para dar tempo de precificar os mercados, preparar os mercados e tudo mais. O sistema financeiro no final de semana fica fechado, então seria mais fácil. Apesar que teve um hackeamento recentemente agora aí em cima do BTG Pactual, né? 100 milhões. Que também eu creio que é uma boa jogada para poder dizer que não tem dinheiro para X coisa. A gente não sabe até onde essa galera tá enrolada, quem é que financia essa galera. De repente 100 milhões num ataque hack some. Muito conveniente num momento desse onde está todo mundo caçando culpados. No nosso caso aqui, no sistema financeiro brasileiro, tá caindo tudo em cima do Vorcaro. E a gente não sabe bem o que pode acontecer disso aí. Mas são as notícias, né? Então, o professor Marandi, que é um grande especialista em Irã, ele falou que o presidente Donald, ao dizer que vai acabar com a rede elétrica iraniana, está declarando abertamente ao mundo um delito de guerra. Tá? Só que ele falou, engraçado, diante disso não há nenhum tipo de indignação. A mídia se cala diante disso tudo, né? E ele diz que isso não é novidade, porque o presidente Donald já está fazendo isso contra os cubanos. O presidente Donald está usando a estratégia de deixar os cubanos completamente sem energia para forçá-los a uma troca de regime. Perfeito? A nova ordem mundial não vai ser mais baseada nessas regras que a ONU fez. Acabou, esse tempo já era. O que vai valer agora é tiro, porrada e bomba. Felizmente, os métodos que estão sendo usados nesse tipo de guerra tá desviando o foco completamente lá, todo mundo pro Irã, enquanto aqui o Cuba tá definhando. Sem querer, querendo, convenientemente. O Equador bombardeou sem querer a Colômbia, segundo informações. Então, a coisa já tá apertando para esse lado aqui, do hemisfério ocidental, aqui nas Américas. Porque, no fundo, de fato, os Estados Unidos quer largar a mão da Europa e ficar todo mundo aqui na América. E acabou o papo. Não quer mais saber dessa história de ficar agarrado com uns caras lá que tentaram dar um balaço nele, né? Sabe que já está sendo implementado no planeta Terra hoje um lockdown energético. Tem gente que está proibida de usar o seu próprio carro e fazer viagens para o exterior. A gente já vê isso principalmente na Ásia. Nós estamos falando ali de Vietnã, nós estamos falando também de Mianmar, a gente está falando de Tailândia. Esses países já estão com regras muito semelhantes ao lockdown que a gente vivenciou no ano de 2020, tá? Agora, um lockdown para energia é o fim da picada mesmo. Controle total e absoluto. Então você tá proibido de se movimentar porque não tem como se movimentar. Então todo mundo vai trabalhar home office. É o novo normal, voltando com força máxima. Passo 3, presta atenção. 1 milhão de toneladas de metros cúbicos de fertilizantes retidos no Golfo. Preço da ureia, o fertilizante mais famoso nos Estados Unidos, subiu 32% numa única semana. Passo 4, a janela de plantio da primavera. É muita cabacice aqui, né? Nossa, a gente não tá fabricando nossos próprios fertilizantes, sendo que nós somos o maior produtor de alimento do planeta. É uma ironia terrível. Passo 5, a quebra da safra começa a se consolidar. As safras de 2026 na Ásia, na África e na América do Norte estão comprometidas já, perfeito? Passo 6, preço dos alimentos encarecem muito globalmente, custo do frete já triplicou. O PMA, Programa Mundial de Alimentos, alerta para mais de 45 milhões de pessoas em situação de escassez total de alimento. Aí tu pensa, porra, mas isso aí tá tranquilo, aqui no Brasil tem comida pampa. Negativo. Lembre-se que quem paga mais, leva. Paga mais, leva. Pode ter certeza. Os caras vão vir com força máxima para comprar a nossa safra aqui com o máximo que puder. E os preços no mercado, prepara que vai disparar. Ou seja, se tu não viu picando o Lula, não vai ser no Flávio Bolsonaro que tu vai ver. Passo 7. As usinas de dessalinização no Golfo, que são movidas a petróleo e a gás, começam a operar em cima de muita pressão ou debaixo de muita pressão. 100 milhões de pessoas já no Oriente Médio com risco de falta de água. E a gente não está falando água para tomar banho, apenas água para beber. Etapa 8.
Déficit de financiamento de 13 bilhões no Programa Mundial de Alimentação significa que apenas 110 milhões das 363 milhões de pessoas em situação de segurança alimentar vão receber ajuda. Ou seja, apenas um terço das pessoas que recebem ajuda de alimentos vão poder receber essa ajuda, ok? Etapa... Eu quero ver o que a hora que ele vai ter que anunciar isso uma hora. Tipo assim, depois que ele pegar o que ele tá querendo pegar, Trump, porque agora fez uma coalizão também com agora os outros islâmicos vão lutar. Eles falaram que agora eles vão lutar. Então a coalizão Israel e os países islâmicos vão estar começando a embrionar. Vai ter uma hora que eu creio que até antes da Copa, essa sangria vai desatar e os Estados Unidos vai aproveitar a Copa para fazer o marketing da Copa e conseguir pegar o resto que tá faltando para eles, que no caso seria derrubar o cara na Nicarágua, derrubar o cara na Colômbia e derrubar a mina no México. No México eu acredito que deva ser até uma parada mais chocante para ele ter o direito de poder acessar o México no combate contra as facções criminosas, entendeu? Então seria uma justificativa interessante em meio a todo mundo tá olhando para a Copa do Mundo, futebol, todo mundo, né? Principalmente aqui no Brasil, que geral olha os jogos, sai cedo do trabalho, tal. Eu acho que vai ser nessa hora que ele vai usar a pancadaria generalizada e vai pretender sair dessa e deixar as bases lá do Oriente Médio na mão de Israel e dos seus aliados lá e dizimar o Irã. Mas uma hora ele vai ter que fazer meio que a organização de quem vai vender o quê, que nem ele fez na Venezuela. Não, vocês só vendem petróleo agora se eu deixar vocês vender. Vai passar por mim e eu vou vender para quem eu quiser vender. Ou seja, os Estados Unidos que vai decidir, vai passar por eles, entendeu? Ou seja, o governo que está lá é um governo, vamos botar, estadual. Para vender para fora, os Estados Unidos que está controlando a Venezuela nesse tipo de transação internacional, com supervisão completa dos Estados Unidos, e eles pretendem fazer isso com o resto das Américas. Olha para onde isso está rolando, entendeu? 9. Condições de escassez de alimento emergem em 31 nações africanas e 8 nações asiáticas que já necessitam de assistência alimentar interna. É a verdadeira reorganização da cadeia produtiva mundial. Está acontecendo ao vivo, todo santo dia. Vai começar a ser redirecionado certo tipo. Por exemplo, os Estados Unidos, se ele quiser ser bem sucedido e pegar toda a América, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é deixar de vender alguma coisa para alguém. Ele pode deixar de vender para os europeus. Falar, não, vocês não estão me ajudando lá? Não tem problema, eu não forneço petróleo para vocês. Posso fornecer para meus aliados aqui embaixo. Ah, meus aliados estão fornecendo comida, fornecendo negócio. Eu vou fornecer tecnologia. E ele vai controlar tudo isso. Que é o plano dele mesmo, que ele quer fazer exatamente isso. Ele só não pode falar, mas que a gente já percebeu que é isso. É isso. Infelizmente, a maioria das pessoas vai fazer isso novamente, tá? Eu tô na etapa 10 de uma sequência de eventos que você precisa se preparar, porque isso esta semana pode acelerar com uma velocidade impressionante. A etapa 10 é estresse hídrico, estresse alimentar, estresse energético. Deixa eu traduzir para você que não tá entendendo o que eu tô falando. Falta de água, falta de alimento, falta de energia. O povo passa a perder a confiança no governo. E quando aquilo que o governo se presta a oferecer, ele não consegue oferecer mais, começa o caos na sociedade. Começa a agitação social. Começa a haver a confusão nas ruas, ok? E essa é a... Ah, mas isso aí, filho, todo mundo tá esperando, é por isso aí mesmo. Na verdade, a gente sabe que é uma questão de tempo, felizmente. Não tem muito o que fazer, porque é os poderosos brigando e a gente é a classe mais baixa da sociedade. A gente, né, delegou esse poder a eles. E a gente não tem muito o que fazer não, vou ser bem sincero. A gente vai ter que se apertar aí, né? A galera daqui, a gente vai voltar mais ou menos, se continuar, a um retrocesso gigantesco na sociedade como um todo. Desde a alimentação até o vestuário, né? Então, vai ser uma gama e uma troca muito rápida de poder, porque esse é o plano também, trocar rapidamente o lance do poder todo no meio do caos. E eu tô me programando pro meio do ano o couro ficar com coça violento.
apenas a etapa 10, ainda tem muitas. Etapa 11, qual que é? A inflação de alimentos se consolida por 12 a 18 meses, ok? O que significa isso, meus amigos? Mesmo que o conflito no território iraniano termine agora, nesse exato momento, ao meio-dia 23, do dia 23 de março de 2026, nessa terça-feira, mesmo assim, a gente já tem garantido, segundo os melhores especialistas, de 1 ano a 1 ano e meio de preços altos de comida e possibilidade de escassez de comida. Assim, aí ele tá fazendo uma análise como se o sistema global fosse continuar do jeito que está, né? O Trump pode muito bem chegar e botar embargos, falar, não, os americanos primeiro, então ele vai comprar todos os nossos produtos e não vai deixar vender para a Europa. Ele não pode deixar vender para outro lugar, tá entendendo? Ele, assim, ele ofereceu, sim, ele compra de voto, porra. 50 mil dólares pra cada um da Groenlândia que votar a favor no bagulho. É compra de voto essa porra. Ao vivo, na cara da sociedade, ninguém falou nada e ficou por isso mesmo. E aí, tá comprando voto, tá dando banda, tá valendo tudo. É isso que você tem que entender. Tá, não vale tudo. Tá valendo tudo, que vale na porrada, na força. Então, ele pode muito bem falar, Brasil, a partir de hoje vocês não vão vender mais o bagulho não, tem que passar por mim, e aí eu vou ver pra quem que eu vou vender. Tipo assim, os Emirados tá com a gente, então pode vender pros caras. Ah, não tá, não vende. Ah, tem que, pô, eu tenho um contrato com os caras da Filipina, não tem mais. Os Estados Unidos vai comprar tudo e vai revender pra quem ele achar que ele tem que revender. O Daniel tá fazendo essa análise, vendo a continuação do status quo, funcionamento financeiro atual. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, vai mudar. Do mesmo jeito que ele já falou isso, ele fez com a Venezuela, ele falou, não, a partir de hoje quem vende o petróleo é norte-americano. Da Venezuela são os norte-americanos. E aí? Aí China pode comprar, mas tem que comprar da gente. Nada de pegar mais barato, nada disso, nada disso. Então, tá valendo. Ele já fez e ninguém falou nada. Olha lá, ele que tá vendendo o petróleo venezuelano, ele pode chegar pra gente e falar, a partir de hoje, vocês estão vendendo lá, o argentino, vocês estão vendendo a carne lá pra China, eu vou subir o preço pra China. E vou comprar a carne de vocês e vou fazer demanda de estoque. E eu que vou decidir para quem vocês vão vender e para quem eu vou entregar. Se for aliado, os árabes, a gente tá junto. Não é aliado? Foda-se. Ah, os europeus, tá ou não tá com a gente? Não, então vende pouca carga para eles. Momentos sombrios virão pela frente. E o Daniel tá achando que vai ter uma ordem ainda internacional de venda e comércio e que não vai se mexer na cadeia logística. Já está se mexendo nisso. Começando pelas Américas, ninguém tá falando nada disso. Etapa 12 é uma crise em cascata de dívida soberana nos países dependentes de importação que não podem arcar com petróleo a 120 dólares, com fertilizante a 200 dólares e com frete 3 vezes mais caro, ok? Então, as etapas 1 a 4 elas já aconteceram. As etapas 5 a 8 elas vão acontecer nos próximos 30 dias. E uma coisa que eu pensei agora, nessa parte da cascata, que nem ele falou, do sistema financeiro tentar se reorganizar, os Estados Unidos tem uma dívida impagável. Se todo mundo precisar, de repente, do empréstimo, ele pode fazer um acordo e resetar a dívida e fazer uma nova cambada de empréstimo para os seus aliados, pois ele tem a máquina de fazer o dinheiro na mão. Se todo mundo falar 10, morreu a dívida dos países aqui que a gente é aliado aqui, que vai lutar junto e estamos aliados, morreu a dívida e agora a gente vai pegar nova remessa de empréstimo que os Estados Unidos vai imprimir os títulos e vai dar para os caras e assim matou a dívida que estava de 30 trilhões e caralhada aí que tem para pagar. Ou seja, fornecendo os aliados. Bem perspicaz, né? Pensei nisso aqui agora. Ai. Os caras prenderam o dinheiro da Rússia, estão liberando agora a Rússia para fazer de novo venda de petróleo para a União Europeia, para não deixar os caras fudidos. Que é isso aí, Putin? Já pode ficar com a tua galera aí. Não se mete lá no meu bagulho, não. O Putin tá só observando, falando, ih, rapaz, o cara tá cumprindo a promessa lá do Alasca, rapaz. Outra hora que eles foram lá no Alasca para corte, costura e boas maneiras. Não, foram para lá negociar. Quem vai ficar com o que cada um vai fazer. Amigo. O jogo é bruto, muito bruto. As etapas 9 a 12 até o final de 2026. Ou seja, eles estão mostrando que o preço do petróleo está alto, mas eles não estão mostrando que o colapso do petróleo destrói não apenas o fornecimento de energia, mas o fornecimento de fertilizantes, o que destrói a produção de comida e destrói também a segurança hídrica no Golfo e o que destrói os governos que administram isso tudo. Eu te pergunto, você vai esperar acontecer igual aconteceu na crise sanitária, tá? E
se deixar ser pego de surpresa. Isso é um problema muito grave da nossa... Até aqui, da galera que vê esse tipo de conteúdo. Bom, agora eu vou até botar a câmera pra mim, que isso daí que ele tá falando é muito importante. Galera, você que vê esse tipo de conteúdo, você tem que informar as pessoas. Você tá sabendo de dados, evidências, fatos concretos. Você tem que falar isso com as pessoas. Ah, mas as pessoas não escutam. Amigo, fez a tua parte, avisou. Ó, vai vir uma parada aí, melhor começar a comprar comida, guardar os bagulho e fazer uns negócios. Tá todo mundo já falando isso na rua. Param nos motoboy, conversa os bagulho aí, mano. Não, já tá, o bagulho cresceu já. O preço da gasolina. Ou seja, isso vai acontecer. Você querendo ou não, vendo pose do rodo ou não, você não interessa. Vai acontecer. Não é porque você está numa bolha, que não é a nossa, de estar acompanhando esses acontecimentos geopolíticos internacional e todo o desencadeamento desses problemas que vão afetar a gente, mas você tem que passar isso para os outros. A nossa comunidade, infelizmente, ela não consegue se comunicar com as pessoas. Ela tem medo da pessoa falar assim, não, você é meio maluquinho, né? Não, maluco é você que não está acompanhando o que deveria estar acompanhando. Porque... eu vejo dancinha no TikTok, vejo piada, vejo bagulho, vejo uma porra de troço. Legal. Mas o sério é isso aí, porra. Você tem que estar pelo menos por dentro do que está acontecendo. O que está acontecendo no momento, que está mudando tudo. Absolutamente tudo no mundo. E a gente vai pra uma parada bem punk, bem hardcore. Inclusive de ter que meter a mão, em alguns casos, para tentar ficar o mais tempo possível inteiro nessa história. Porque a coisa vai apertar. Entendeu? Eu calculo, tem um vídeo aqui, meu, que eu falo, que estamos indo para 1964 novamente, porque isso vai acontecer aqui no Brasil. Desculpa te avisar. Mano. Entendeu? Desculpa te avisar. Você tem que passar essas informações para as pessoas. Você tem que conversar isso com as pessoas. Explicar o contexto. Falar para elas, ó, presta atenção, compra comida, guarda. Galão de água, começa já a intocar dentro de casa. Começa a levar água para dentro de casa. Papel higiênico, já vai comprando devagarzinho. Primeiro você e faz. Depois você vai avisando os outros. Ó, meu irmão, agora tem que comprar, hein? Vai dar merda, vai subir o preço, o bagulho vai ficar doido. Então, a gente tá indo para um momento decisivo e chave da nossa existência. Vai ter muitos problemas afetando internamente aqui o Brasil, entendeu? Por isso você pode entender que vai ter uma repressão forte vinda do Estado. Ah, não, mas o Estado hoje em dia, quando trocar o governo, vai pro filho do genocida, do babaca, do frouxo, do covarde, e vai sair do Lula, essa parada de tentar abonar os amigos, ele vai tentar limpar geral, vai sair, vai trocar para outro regime, o regime automaticamente será marionete dos Estados Unidos, literalmente. Flávio navega muito bem pelo Centrão, ele vai costurar, já é assim, Flávio navega pelo Centrão, ele vai costurar os acordos todinho, vai fechar com os americanos, e a gente vai, infelizmente, reforçar o nosso exército, ter presença de tropas americanas, tudo isso vai começar a acontecer aqui no país, e a coisa vai apertar com força. Mais do que você imagina. Entendeu? Então, se prepare, porque cenas até o final de Donald Trump, 4 anos, 2 anos que falta. Ele só tá 1 ano, hein? 1 ano e 3 meses agora que tá fazendo. Ele já fez essa mudança toda geopolítica internacional inteira. Agora ele vai fazer acontecer. Ah, não, tem as midterms, que é as eleições de meio de mandato lá nos Estados Unidos. Não adianta. Ele passou por cima do Congresso já há muito tempo. Não, como é que eu vou avisar vocês se eu tenho que atacar o cara? O cara vai sair de lá, pô. Ou seja, ele... Não, é isso aí mesmo, pronto, acabou. Tá feito e é isso. Então, veremos cenas pesadíssimas no futuro muito próximo. Infelizmente. Nesse momento, eu quero te mostrar como muitas vezes a ficção ela nos ajuda a entender melhor a realidade. A ficção, às vezes, ela nos ajuda a enxergar algo da realidade que a gente não consegue enxergar, tá? Então, inclusive... A gente só tem ideia das coisas porque a gente acessou isso mentalmente. Eu quero dizer com isso. Essa é uma boa questão. O ser humano ele vê e do metafísico vem a ideia, ele vai e faz. Ninguém pega um pedaço de tronco, taca no chão e vira uma cadeira. Não, tem um processo a ser feito para chegar no design da cadeira,
modelo de cadeira e como a cadeira tem que ser feita para dar certo, ok? Ponto. Os filmes, eles já vão colocando isso no nosso imaginário, que é quando acontecer de verdade a gente não sofreu um baque muito forte. Intelectualmente a gente vai aceitando, então eles vão mostrando. Pode ver que os filmes futuristas a gente é um bando de babaca, escravo dos caras e tecnologia controlando tudo. O Demolidor, o filme com Wesley Snipes e Sylvester Stallone, mostra bem como será o futuro. E quem for contra vai morar no esgoto. É assim que funciona. Quem manda de verdade acha a gente rato, escroto, ridículos. Então eles não estão nem aí pra gente. O que basta pra gente é entender que eles estão brigando e tentar se defendendo da melhor maneira possível contra eles. Não no sentido de você ter que lutar ou nada disso. Tá trocando o regime, tá entrando um outro, isso causa confusão, isso causa debate, isso causa muitas coisas. Repressão, até se consolidar o próximo regime. Então, tudo isso acontece nesse birimbolo. Ou seja, de 64 até 89 foi um bagulho esquisito pra caralho, entendeu? Os caras se pegaram aí. 2 grupos aí se pegou de porrada aí. E a gente teve que viver no meio dessa transição toda, desse rolê todo. Entendeu? E a gente vai pra isso de novo. Então, já vão se falando de filmes no futuro e a repressão só vai aumentando e eles querem seja tudo controlado. Tudo isso. Então, não tem para onde correr, mas você tem que ir se prevenindo da melhor maneira possível para você não ir se ferrando no meio desse negócio todo. Né? Infelizmente, essa é a verdade. Porque vai ter gente que vai brigar. Né? O pau vai comer firme. Inclusive, a própria palavra teoria é uma palavra extremamente interessante nesse sentido. Sabe por quê? A palavra teoria vem da união de 2 termos em grego, tá? Do termo theá mais o termo horan. O que é theá, horan, que dá origem a theoren em grego? Significa ver uma vista. Ou seja, quando um estudioso desenvolve uma nova teoria, essa nova teoria é como se fosse uma lente que te ajuda a ter uma nova vista, enxergar algo que você não enxergava antes, ver algo que você não conseguia ver antes. É uma boa explicação essa. No caso, quando eu aprendi isso, era tirar as escamas, porque a gente estava vendo como se fosse um nexo colorido, como se tivesse várias cores na nossa frente. Azul, vermelho, pá, 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 pá. E aí você vai ajustando e você vai colocando a cor com cor e vai dar a cor correta. Vai ajustando aquele óculos com várias cores. E aí você vai ajustando o seu campo de visão. E você acaba vendo tudo. Eu aprendi assim. Mas esse aí que você vai trocando o óculos é a mesma coisa. Assim, você só vai trocando as lentes. Né? Para poder enxergar as coisas. Você vê que no Harry Potter tem isso. Normalmente nos filmes de alquimia, eles mostram você um óculos que tem várias lentes. E você vai trocando a lente e aí você vai enxergando coisas que você não deveria enxergar. Mas você começa a enxergar. É muito boa. Mas essa teoria explicativa dele foi boa também. Então hoje aqui, meus amigos, eu estou apresentando para vocês uma teoria com base no que está acontecendo, uma perspectiva de sequências de eventos baseada em outras crises que nós já tivemos antes, porque a gente já teve uma crise do petróleo nos anos 70 e a gente sabe a sequência dos fatos que vem em seguida. Quem não conhece a história está fadado a repetir os erros do passado. Portanto, hoje eu estou entregando para você uma teoria, ou seja, uma lente, um estudo para você enxergar aquilo que estava invisível, para você enxergar aquilo que estava borrado e confuso, para você ter uma visão mais clara do que está para acontecer. Saber antes é estar protegido. E o meu objetivo aqui é trazer para vocês o quê? O outro lado da informação que não está sendo falada. Falar para vocês as coisas antes delas acontecerem e te ajudar a se preparar. É um tripé. Assim, por isso é uma teoria. É uma parada teórica. Não é um bagulho tipo assim, não, é verdade de fé. Se seguir esse enredo do jeito que tá seguindo, vai dar nisso aí, entendeu? Apesar de eu achar que ele, até agora, ele ainda tá achando que a ordem internacional de compra e venda de mercadorias e tudo mais continuará sendo a mesma, quase que intacta. Meio que o Brasil vai poder vender para não sei quem aleatoriamente, tal. Não creio que nada que vá sair aqui do solo americano, da América do Norte, da América do Sul, tudo vai passar
pelos americanos, entendeu? E eles que vão decidir para quem vai vender ou não. Por isso que eu tô achando que a parada vai ser um pouco mais grave. Mas ele ainda acha que ainda vamos ter algum mínimo de bilateralismo com outros países. Eu posso vender pra esse aqui que é meu aliado, guarda dele e tal, pá. Então eu acho que os Estados Unidos vai começar a avaliar isso, se vale a pena você vender para esse país ou não. Eu falei que um presidente brasileiro iria ter uma ação contra a sua vida. Falei com um mês de antecedência. Tá aqui no meu canal os vídeos. Eu falei pra vocês sobre a crise sanitária com um mês de antecedência. Eu falei sobre o conflito em Kiev pra vocês com um mês de antecedência. Eu falei que a gente teria pela primeira vez na história da humanidade um papa norte-americano. Falei um dia antes do anúncio ser feito. Eu falei pra vocês que o presidente Donald iam tentar tirar a sua vida. Ele ia quase perder a sua vida, não ia perder. Ia dizer que foi Deus que o salvou, ia voltar ao poder por causa disso. Falei isso com um mês de antecedência. Tá lá no corte do Flow. É só você botar no YouTube, Daniel Lopes é roteirista dos Simpsons. Falei pra vocês na sexta-feira, dia 27 de fevereiro, que os americanos iam fazer uma nova ofensiva contra os iranianos no dia 28 de fevereiro, sábado, porque é sempre sábado. Falei pra vocês que a única coisa que eu tinha certeza quando o presidente Donald assumiu o poder é que ele ia arrumar uma confusão com os iranianos, porque isso já estava na agenda geopolítica norte-americana desde 2010. Então eu estou dizendo pra vocês as coisas antes delas acontecerem abertamente aqui, sem te cobrar nada. Porque a gente tem um roteiro, né? Tem uma agenda a ser seguida a chegar a determinado local. O mundo não gira ao nosso prazer. Tem pessoas que estão fazendo outras coisas. Jogando satélites para fora do planeta, fazendo monitoramento do mundo inteiro via satélite, olhando para fora para ver o que vai vir de fora, olhando tudo. Então, tem outras pessoas que estão fazendo outra coisa, tá jogando um outro game. Não é porque você não joga esse game que você não tem que acompanhar para ver que game é esse que os caras estão jogando. Os caras estão jogando o jogo do poder internacional. Eles querem dominar o planeta. Tem vários grupos fazendo isso nesse exato momento. Entendeu? Pensa que esse negócio de política é só pro cara tomar conta aqui do nosso país e pronto, acabou. Não, não, não. É literalmente o war. Você vai aumentando de território e influência. É assim que funciona, infelizmente, você querendo ou não. Você tem que parar de ver a política como um romancezinho que eu acho que poderia ser assim. Não, não, não. Pra gente querer que seja assim, primeiro a gente tem que se garantir que o que a gente quer que seja vai ser feito, para começar. Fora isso, não adianta. Fora isso, não adianta. Então, o jogo que os caras estão jogando já não é mais o jogo nosso aqui da política rasteira, do policial que tá pegando uma propina aqui com não sei quem, não. Os caras estão jogando um jogo do poder mundial. Os caras estão indo para cima de potências que conseguem bater de frente e tacar míssil, entendeu? Então, já estão jogando outro rolê. Você pode ter certeza que os caras estão fazendo isso. E a gente deveria, infelizmente, estar prestando atenção nesse rolê que esses caras estão dando. Porque isso vai ferrar a gente cedo ou tarde. Pra você se preparar, tá? Então, eu quero dizer pra vocês que a teoria, ela te ajuda a enxergar melhor. E a ficção, muitas vezes, ela te ajuda a enxergar melhor também. E nesse momento, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre uma história muito antiga, mas que ganhou as telas aí um tempo atrás, para que você possa, através dessa história de ficção, entender exatamente o que está prestes a acontecer, tá? Um personagem muito antigo, mas que ele revela para nós o que está em jogo, tá? O personagem em questão é o Mandarim. E o Mandarim, ele é um dos personagens mais clássicos das histórias do Homem de Ferro. O personagem Mandarim, ele apareceu pela primeira vez em fevereiro de 1954 na revista Tales of Suspense, número 50. Os criadores foram Stan Lee, que fez o roteiro, e Don Heck, que fez o... Foda, ele vai contar a cultura pop do bagulho. Muito foda, muito foda, muito foda. É uma boa, digamos, conexão para as pessoas chegarem perto. Eu tento também, de alguma forma, fazer isso o tempo todo, dar conexões de filme, de série, para a pessoa ter na ideia o que está sendo tramado, o que está sendo feito, o que eles fazem, como eles fazem, o que eles mostram o tempo todo. Eles mostram o que eles vão fazer. É tipo uma regra da porra do jogo. Eles têm que mostrar quais são os planos deles. Mas de que forma? Não importa. Eles dão um jeito de mostrar. Aí vai numa música, às vezes vai numa notícia que... Porra nenhuma. O que tem a notícia, cara?
entendeu? Achamos um planeta a 150 milhões de anos-luz. Tá ruim pra ir pra Lua. A gente tá querendo ver o bagulho a 150 milhões de anos pra quê? Quem foi que bateu essa foto? Tem essa câmera? Essa lente existe? Esse Wi-Fi via espaço tá funcionando ok? Tamo online? Geral na galáxia tá escutando a gente? São perguntas, né? Então, você trazer algo visual assim, que tá no imaginário coletivo de todo mundo, que é o filme, é muito bom para a conversa e a gente poder entender e ludibriar o que eles estão tramando. Do desenho. Essa edição marcou a estreia do Mandarim como um super vilão poderoso da Marvel, usando os famosos 10 anéis de origem alienígena, e logo ele se tornou um arqui-inimigo principal do Tony Stark, que é o Homem de Ferro. Tá certo? Então, meus queridos, a gente teve um filme recente, não tão recente, né, mas muito mais recente do que 1964, que nos deu aí um exemplo muito poderoso desse personagem, tá certo? Então, num dos filmes do Homem de Ferro 3, de 2013, existe uma versão do Mandarim, uma versão falsa, tá? O Homem de Ferro 2003 tem uma versão do Mandarim em que Ben Kingsley, famoso ator, ele finge ser o vilão Mandarim em vários vídeos ameaçadores, mas era só uma fachada criada por um outro vilão chamado Aldrich Killian, que é o Guy Pearce, e foi uma reviravolta polêmica que irritou muitos dos fãs, mas depois foi corrigida com Shang-Chi mostrando ali o verdadeiro, tá? Então, preste muita atenção que agora você vai mergulhar numa teoria de ficção para você entender o que tá acontecendo. Então, o cara fingiu ser uma coisa que ele não é, né? O cara fingiu ser uma coisa que não é. Normalmente os atores têm esse hábito de fingir quem não é, né? Eles enganam muito bem. Por isso que tem o troféu de quem engana bem. Tá me entendendo? Eles enganam muito bem, são os atores, eles são pagos para te enganar. Essa é a verdade. Quem engana melhor leva até o Oscar. Quem faz o roteiro melhor para te enganar leva também o Oscar. Entendeu? Então, é por aí que funciona a indústria. Acontecendo no mundo hoje. O Mandarim, como eu falei pra vocês, ele é um dos vilões mais clássicos e icônicos do Homem de Ferro nos quadrinhos da Marvel, tá? Então, a relação que a gente viu no Homem de Ferro 3, o engano todo que foi feito ali, vai trazer pra nós aqui tudo que a gente precisa. Vamos entender isso agora aqui, pra você entender. O que acontece no filme? Mandarim se torna ali um grande vilão no Homem de Ferro 3, né? E no meio do filme, Tony Stark, ele rastreia o Mandarim até uma mansão em Miami. Ele fala, esse cara parecia que tá no Oriente Médio, ele tá em Miami, e ele invade o lugar, esperando encontrar ali o super vilão todo-poderoso, e ele descobre que o Mandarim da TV é falso. O Mandarim da TV é, na verdade, um ator britânico fracassado, patético, e que foi contratado pelo Aldrich Killian, que é o Guy Pearce, que é o verdadeiro vilão do filme, né? Esse Killian, ele é o fundador da AIM, Ideias Mecânicas Avançadas, uma empresa que desenvolve um agente chamado Extremis, que dá para a pessoa super força, regeneração e poder de até cuspir fogo, tá? Todas as coisas que o Mandarim fez, né, que ele reivindicava, eram falhas com soldados testados. Esse Mandarim era só um fantoche, um cara que morava numa mansão luxuosa, tinha ali mulheres, barco e tal, e gravava os vídeos como se fosse ali tudo real, como se ele fosse um perigo do Oriente Real, mas era tudo uma fachada, tá? Porque no experimento, o experimento dá errado porque as pessoas explodem. Por exemplo, o próprio cientista, ele é um dos experimentos. E ele foi uma cobaia bem sucedida, digamos por assim dizer. E ele tenta outras cobaias, só que algumas delas dão errado, elas explodem. Se usar uma certa quantidade, eu acho. Explodem. Já tem muito tempo que eu não vejo o filme, mas eles explodem. E aí toda vez que explode, o Mandarim fala que foi um atentado terrorista. É isso. Vai me bloquear de novo a porra do YouTube porque eu falei a palavra que não poderia falar.